E aí, pessoal, tudo bem? Quanto tempo aqui eu não venho fazer um vídeo para vocês? E eu quero falar a respeito justamente disso, de estar ausente, principalmente do meio digital, de redes sociais. Para quem não sabe, eu já fiquei bastante tempo sem Instagram e continuo. E eu quero falar a respeito de quanto a gente tem sido roubado em questão de atenção, em questão de estar no momento presente. E a gente tem uma estafa mental, um cansaço que a gente não consegue nem ao certo dizer de onde vem. E eu tenho sentido cada vez mais o desejo de estar em um mundo mais analógico. Eu não consigo estar em redes sociais postando stories, fazendo um monte de coisa e tudo que eu tenho desejado, tudo que eu tenho feito praticamente é meio que eu gravo vídeos, eu tiro fotos e nem nos stories do WhatsApp eu chego a postar, por assim dizer. E para quem não sabe, eu sou dos anos 90, então a gente pegou muito essa fase de que tinha carta, pô, internet não era acessível para todo mundo, o computador era algo caro, o celular era praticamente um por família. Então a gente brincava muito na rua, era pique-pega, pique-esconde, soltar pipa, carrinho, bonecos. Os desenhos era quando tinha o horário na TV certinho. E a gente pegou disquete, pegou CD, pegou MP3, pegou um monte de mudanças assim. E parece que depois de um certo tempo as coisas aceleraram e desandaram de um jeito que eu admito que eu com 33 anos não consigo mais acompanhar. E é exigido muito que a gente tenha esse acompanhamento, que a gente esteja sempre por dentro das novidades, de como as coisas funcionam. E infelizmente isso daí acaba deixando a gente mais ansioso. Eu, que sou uma pessoa que já lida com ansiedade desde que eu me entendo por gente, me sinto ainda pior por causa disso. E, por exemplo, eu tenho tentado acompanhar as coisas relacionadas ao novo filme da Marvel, que é o Vingadores Doomsday, mas as coisas estão tão exageradas de inteligência artificial, as pessoas ficam criando descrições de trailer que nem saiu oficialmente e você não consegue mais acreditar, você não sabe mais o que, que você está vendo. E as pessoas conseguem até mesmo simular na IA o trailer ser vazado, sabe, de um evento. Então, assim, você não consegue mais acreditar em absolutamente nada. E quanto mais tempo você fica na internet, parece que mais isso vai piorando, porque até o ano passado, ano retrasado, eu ainda entendi o que, que era, pô, isso daqui é uma computação gráfica, isso daqui não é real. E hoje em dia eu não consigo mais diferenciar. E isso daí tem me incomodado muito. Parece que assim, a gente está sempre raciocinando com coisas que, no fim das contas, não vão agregar absolutamente nada na nossa vida e são coisas que praticamente vão sumir no próximo minuto que você estiver scrollando. E eu sinto que antigamente a gente raciocinava, a gente pensava sobre coisas que permaneciam. Seja lá um momento de família, seja lá brincando com os amigos, ou até mesmo vendo um filme que você realmente sentava e focava para ver o filme, e não ficava ali colocando o filme como fundo e mexendo no telefone, sabe? Coisa que é algo muito comum hoje. E de certa forma parece que muitas pessoas hoje têm preguiça até mesmo de pensar, justamente pelo fato de que o cansaço vem de simplesmente estar ali na tela. As pessoas não conseguem tirar a cara de uma tela. Eu mesmo. O importante é que você tenha coragem e tenha consciência de produzir mais e de consumir menos. Porque, querendo ou não, a gente consome tanto, você salva tanto vídeo, você salva tanto conteúdo para você, sei lá, ver depois e no fim das contas você nem se lembra de que você salvou aquele conteúdo. E qual é a chance de você voltar nele para você ver? Quando você for voltar, provavelmente o criador de conteúdo nem existe mais, sabe? E quantas vezes a gente pensa
em fazer alguma coisa, a gente não faz porque fica ali scrollando, a gente fica vendo alguma coisa, a gente fica consumindo um monte de coisa, a gente fica se endividando por um monte de coisa que no fim das contas é só o tal do FOMO, né? Que é Fear of Missing Out. Você nem precisa daquilo, mas alguma coisa em você desperta esse desejo, algum vazio. E sempre vai existir um post novo, sempre vai existir uma ideia, sempre vai existir um novo vídeo, sempre vai existir alguma coisa que vai te distrair. Sempre vai ter alguma coisa que vai roubar sua atenção e o seu dia, mais uma vez, vai passar sem você ter feito absolutamente nada e você vai estar cansado. E eu comecei a fazer o movimento reverso justamente pelo fato de que eu não conseguia estar no momento presente. Eu sempre estava ali pensando no passado, pensando no futuro, mas simplesmente pensar ali exatamente nesse momento agora que eu estou gravando esse vídeo eu não conseguia. E isso me fazia um mal extremo justamente pelo fato de que eu já tenho ansiedade. Eu ficava muito tempo pensando e não fazia absolutamente nada. E eu não gosto muito do meio social. Não tenho um Instagram mais. Meu TikTok está abandonado, eu praticamente não vejo. E eu sou a pessoa que gosta de papel, eu preciso anotar as coisas, sabe? Eu preciso de post-it para lembrar das coisas. Eu lembro que até mesmo em meu antigo trabalho usava essas plataformas tipo Notion, Trello, eu não consigo usar. Eu preciso ter papel, eu sabia exatamente onde estavam as coisas, que horário, que dia, tudo certinho, justamente pelo fato de que eu sei que o digital uma hora vai me deixar na mão. E o papel, a caneta, isso tudo, não. Isso tudo vai perdurar, por assim dizer. É muito complicado porque cada dia mais eu sinto que é colocado, é forçado pra gente, goela abaixo, que a gente precisa disso. Tudo é dado, tudo é digital. Até mesmo banco hoje, tudo precisa de reconhecimento facial. E é chato, porque eu não sinto firmeza, sabe? Até mesmo para estudar, eu gosto muito de escrever. A primeira vez que eu fiz o concurso do TJ, eu fiz o mais difícil, mas me ajudou muito, que foi escrever todos os artigos de todas as matérias de direito. E parece que eu só consigo aprender, que eu só consigo fixar o conteúdo dessa forma. Livros, principalmente, eu até falei com o meu colega, o meu amigo Fernando, sobre comprar um Kindle, porque eu ando muito de ônibus no trabalho, eu não gosto muito de dirigir, justamente por causa do trânsito, e eu estou sempre lendo um livro, mas às vezes na mochila acaba amassando, acaba sujando, manchando, e eu queria algo mais confortável para ler, e ele me recomendou comprar o Kindle, e eu estou pensando se eu migro para isso, porque eu gosto muito do cheiro de livro novo, ou ir para um sebo, é algo que me faz bem, me relaxa, sabe? E eu tento de todas as formas possíveis ir no ambiente contrário, porque isso daí reduz muito a carga que eu coloco dentro da minha cabeça. Num mundo que está hiperestimulado, a gente conseguir reduzir esse estímulo é muito complicado. Eu tenho amigos que têm muito rede social, frequentam muito redes sociais, e eu admito que eu até estranho a forma como as pessoas falam hoje, porque parece que as pessoas deixam de ter sua autenticidade, deixam de ter sua própria opinião e começam a repetir num eco opiniões que são feitas por outras pessoas na internet e, cara, sabe quando você pensa que não vale mais a pena estar ali conversando com a pessoa porque ela só é um eco de tudo aquilo que já existe? É a mesma coisa da inteligência artificial, né, que a galera, por exemplo, usa aí como terapia, isso, aquilo. A inteligência artificial, o chat GPT, ele nada mais é do que um somatório de opiniões que já existem, não é nada original. Então ele só está repetindo um monte de coisa e muitas vezes ainda erra. Então eu praticamente não uso, simplesmente uso como um dicionário. Mesmo assim é muito pouco, eu prefiro justamente o analógico, justamente por isso, para nunca deixar de acostumar meu cérebro a correr atrás das coisas. Eu tenho 33 anos, eu tô novo, mas a gente nunca sabe quando que a nossa saúde mental principalmente começa a deteriorar, sabe?
E eu tenho muito medo de ficar muito dependente de ferramentas e eu perco muito da minha habilidade, principalmente de interpretação. E é algo que hoje na internet anda bem difícil, convenhamos. Eu gosto muito, sabe, de ficar ausente. Eu me incomodo o fato de que, de certa forma, eu deveria estar presente no meio digital, como muitas pessoas. Eu sinto que talvez eu esteja perdendo muitas oportunidades, até mesmo de fazer dinheiro, mas sabe quando algo em você não permite? E nem assim a timidez ou o medo do que as pessoas vão pensar, mas parece que algo na minha estrutura, algo não deixa, algo parece que não se encaixa nesse meio. Então, sei lá, às vezes eu acho que se eu sentasse tomando um café numa livraria ou numa biblioteca, as coisas fariam muito mais sentido. Ou se eu estivesse na roça, tomando um café, um bolo de milho, lendo um livro ou vendo uma série, eu me sentiria muito mais satisfeito, por assim dizer. Eu fico pensando muito nisso, às vezes eu penso tanto que eu não chego a lugar nenhum e acabo me desgastando justamente pelo fato de que eu tenho muita dificuldade de estar no momento presente. E parece que pensar está muito fora de moda, porque as pessoas não conseguem pensar, as pessoas não conseguem ter esse senso crítico. Parece que tudo tem que ter um barulho ali para te afastar daquilo que realmente importa, que é você se ouvir. E eu não gosto desse ritmo acelerado que o mundo tem. É algo que parece que foi muito empurrado depois da pandemia. Eu lembro que a pandemia, por mais que a gente tinha medo, a gente estava ali num clima mais tranquilo, sabe? E eu lembro que no rádio, quando eu ouvi que tinha acabado o negócio de pandemia e tudo voltaria ao normal, me bateu uma bad, me bateu uma tristeza, porque a minha cabeça não conseguiu acompanhar. E parece que eu tô tentando correr atrás de uma corrida que, sei lá, já tem 50 voltas na minha frente, eu tô na primeira ainda, sabe? Eu sou naturalmente introvertido, então minha bateria é muito mais baixa. Recentemente eu até mesmo fui sair com os meus amigos, a gente foi correr de kart, eu nunca tinha corrido, foi muito bacana. Eu estava muito receoso de sair porque eu me isolei muito por causa dessa coisa de estudar e ao mesmo tempo que foi muito legal, na hora que eu cheguei em casa eu não queria mais sair de casa, parece que a bateria, toda a atenção foi para aquele momento e depois me chamaram para fazer outra coisa, para correr. Falei, cara, eu não quero, eu quero ficar em casa quietinho. Parece que eu preciso de 2 anos ali para me recuperar de 4 horas de socialização. E eu até falei com a minha terapeuta que parece que eu sou sei lá, um alienígena, porque eu não consigo me sentir que eu me encaixe nas coisas. Eu me sinto meio que sempre criando um personagem, sabe? Em certos momentos. E é poucas vezes que eu consigo realmente ser eu mesmo, porque as pessoas geralmente não entendem muito. Tem até um livro lá que eu gosto muito, que é o tal do Poder dos Quietos, se não me engano é da Susan Cain, que fala muito como que a sociedade ocidental valoriza muito os holofotes, né? Quem tá ali sempre pagando de o extrovertido, isso, aquilo, a pessoa que faz tudo. E eu já gosto do silêncio, principalmente pela manhã, sabe? Eu não quero ser incomodado quando eu tomo meu café de manhã. Eu preciso de um tempo para acordar. Eu não gosto de som nenhum pela manhã, televisão, YouTube, nada disso. Eu gosto de ficar em silêncio só na minha companhia. E o silêncio é cada dia mais difícil de encontrar. E parece que toda vez que a gente cede para o digital, vez que a gente cede para esse excesso de estímulo, parece que a gente perde tempo. E com o fim do dia a gente sabe que esse tempo não volta mais. E mesmo assim, a gente sente que a gente entrega um pedaço da nossa vida sem a gente perceber, sem a gente ter permitido. E é algo que eu vejo que o mundo digital faz muito. É muito difícil da gente correr contra isso. É todo mundo querendo captar sua atenção, principalmente para vender alguma coisa. E sabe o que é pior? Às vezes você gasta esse tempo e você não registrou absolutamente nada da sua vida. Você deixou de tirar aquela foto porque você ficou querendo só postar, mas você não viveu. Eu gosto muito da fotografia analógica porque ela tem aquele aspecto amador de filme queimado mesmo, mas você tira a foto daquele momento
e você realmente continuava a viver, sabe? Você não ficava postando, olhando a rede social a todo momento. Eu só ia lembrar dessa foto quando revelasse. E aí que você revivia aqueles momentos. Eu achava isso muito bacana. E eu prezo muito por esse silêncio. Inclusive, eu fui ver o Diabo Veste Prada esse fim de semana. E eu gostei muito pelo fato de que, por mais que seja um filme simples, com uma abordagem simples e apela muito para a nostalgia, como a maioria das franquias, é interessante o fato de que eles abordam esse tema da tradição, de que as coisas têm sido transformadas em quadrados pretos, cinzas, sem vida. Por exemplo, o McDonald's, que era muito cheio de vida, colorido, e hoje não é mais. E eles querem, de certa forma, transformar aquela revista tradicional de moda, de estilo, de grife, em algo que, tipo, é consumido como se fosse um fast food. Você não vai lembrar o que você comeu, sabe? Tudo é IA, o jornalismo é feito praticamente com chat GPT. Você reconhece quando um texto é feito pelo chat GPT e 99% do Instagram é feito desse jeito hoje. E o filme aborda muito isso sobre a tradicionalidade, sobre padrões que não devem ser quebrados, justamente pelo fato de que aquilo ali é artesanal por um motivo. Aquilo ali não deve ser homogêneo, aquilo ali deve ser diferenciado, aquilo ali deve ter sim uma curadoria. E é um filme muito bacana, não só pelo fato de que, poxa, tem a Anne Hathaway, tem a Meryl Streep, mas ele tem uma mensagem muito bacana que é abordada de forma até leve e também só ali a ponta do iceberg. Eu recomendo muito que vocês assistam. E talvez seja por isso que não só eu, quanto outras pessoas estejam muito cansadas. A gente tem muito cansaço de tentar focar em alguma coisa e não conseguir. E às vezes eu me pergunto se o analógico um dia vai acabar, se um dia eu não vou ter para onde correr. Mas eu espero que isso nunca acabe, porque são coisas que a gente está perdendo e um dia o tempo vai levar e não vai ter como voltar. São coisas que não voltam mais, muito menos se a gente comprar. E nada disso tem valor, né, em relação a redes sociais, a presença, a conexão real. E eu acho que talvez por isso a conexão analógica, tudo que é relacionado ao tato, à textura, ao você conseguir sentir o cheiro das coisas, tem se tornado cada vez mais forte, justamente pelo fato de que não é só nostalgia, mas é a saudade de tempos muito mais simples, onde a gente conseguia se sentir mais livre, até mesmo de se expressar, de menos medo de ser julgado. E esse vídeo é praticamente um lembrete para você sair do telefone e fazer alguma coisa legal, ou até mesmo uma coisa ruim, seja, sei lá, bater o dedinho na quina da mesa aí para você xingar, sabe? Porque, querendo ou não, a vida passa e a gente vive ou a gente deixa a vida passar. Então é isso, e eu espero que vocês tenham gostado e tenham um ótimo dia.